a essas transformações, nós já podemos aqui citar algumas que vão caracterizar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A primeira, gente, tem a ver com esse contexto de cidade, certo? Que nada mais é do que a criação de uma moeda nacional. Ali, na feira medieval, cada senhor feudal tinha sua própria moeda. A centralização do poder nas mãos do rei, ele conseguiu centralizar seu poder. Por quê? Por conta dessas revoltas camponesas que eu acabei de citar, onde os senhores feudais, a aristocracia, eu vou juntar todos os senhores feudais e chamar de aristocracia. A aristocracia, ela vai pedir ajuda ao rei para conter essas revoltas, enquanto que na cidade você também tinha uma nova classe social, que foi o que a gente estudou no último bloco, que era a burguesia. A burguesia era uma classe em ascensão, ou seja, ela queria crescer e ela sabia que sozinha não ia conseguir. Então ela também pede ajuda ao rei, né? Ela aceita o poder centralizado em suas mãos, contanto que ele traga benefícios para ela, como por exemplo, unificação da moeda. Era muito importante para a burguesia que ali na feira todos os feudos, né, todos os senhores feudais, os comerciantes, utilizassem uma única moeda, certo? Aí isso vai contribuir para a formação de cada monarquia. Ou seja, ali na região de Portugal, o rei de lá, o rei que surgiu a partir da Revolução de Aves, ele vai unificar uma moeda para aquela região. Ali na França, o rei da França vai unificar uma moeda para aquela região, porque eram regiões relativamente pequenas, mas que cada feudo tinha uma moeda diferente, então não fazia sentido. Então foi medidas que o rei, em cada região dessa, vai unificar a moeda de acordo com a sua população. E outra coisa é a unificação de pesos e medidas. O que significa essa unificação de pesos e medidas? Significa, pessoal, que ali na feira todos vão comprar por um preço justo e unificado. Ou seja, isso também tem a ver com a unificação da moeda. Enquanto que um senhor feudal, com uma quantidade de moedas, conseguia comprar um saco de arroz, outro senhor feudal, ele conseguia comprar o mesmo saco de arroz com outro tanto de moedas. Então foi preciso unificar pesos e medidas. E algo bem interessante também é o exército. Havia exércitos? Havia. Só que ele era formado ali como na época das cruzadas. Era um exército formado pela nobreza, eles gostavam de ir para a luta, era mais um esporte do que um exercício de guerra, ok? E a partir da Guerra dos 100 Anos, por exemplo, você vai ter um fenômeno chamado de profissionalização do exército. Ou seja, o rei ele vai ver uma necessidade de ter um exército regular, sempre disposto a proteger o reino, e que esse exército fique em constante treinamento, em constante profissionalização. E os nobres não tinham, quer dizer, eles até tinham tempo, mas eles não queriam estar o tempo todo se dedicando ao exército. Então, a partir dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, os nobres vão abandonar a arte da luta e vão ficar mais na questão do reino, na questão burocrática, ok? Quem é que vai para o exército? Pessoas abaixo da nobreza, certo? Alguns burgueses, alguns camponeses, mas que iriam trabalhar agora na questão do exército e uma profissionalização. E o que os nobres vão fazer, já que eles não vão mais lutar? Nós temos aí um segundo fenômeno. Que fenômeno é esse? A burocratização do Estado. Eles vão ficar mais resguardados ali para a questão de impostos, para a questão de fronteiras. E por último, pessoal, nós temos a questão da língua, né? Uma medida importante que muitos reis fizeram nos seus reinos foi unificar a língua. E aí nós vamos ter, de novo, como exemplo, o rei de Portugal tentando unificar ali o português, na Inglaterra o inglês, na França o francês, e o conjunto dessas línguas nós chamamos de línguas neolatinas. Gente, digamos que estamos na Idade Moderna, né? O que marca, um fato escolhido para marcar o fim da Idade Média seria
a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1492. A gente sempre escolhe uma data, um fato, mas não é necessariamente esse fato e essa data, e sim o conjunto de tudo isso que foi falado aqui. É o que chamamos de processos históricos. E que esses processos históricos não acontecem do dia para a noite. Eles passam muito tempo para acontecer entre um e outro. Enfim, mas como sempre é escolhido um fato, o fato foi esse: a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. E aí, gente, nos encontramos agora em um novo tempo, em um novo período chamado de Idade Moderna. Gente, essa Idade Moderna, ela vai ter como principal característica o absolutismo. O que é o absolutismo? Todo o poder concentrado nas mãos do rei. E a gente aprendeu na aula de hoje como foi que esse poder saiu das mãos dos senhores feudais, como é que esse poder que era descentralizado se torna centralizado nas mãos do rei, ok? Quando ele de fato consegue consolidar essa verdade em seu reino, digamos que estamos na Idade Moderna. E a Idade Moderna, ela precisa se sustentar. O rei ele vai ficar muito preocupado em como manter o poder. E uma das medidas, né, foi buscar novas fontes de renda, já que a renda ali da Europa já não estava dando conta. E aí, meu povo, para que lugar mais rico, né, que eles conheciam, que não o Oriente? Então eles queriam voltar para o Oriente, assim como fizeram lá na época das Cruzadas, em busca de matéria-prima, em busca de especiarias como pimenta, corante. Só que tínhamos um probleminha. Ele não vai conseguir ir por aquela rota que ele foi durante as Cruzadas. Porque na época das Cruzadas, eles atravessavam o Mediterrâneo, passavam por Constantinopla e beleza, dava tudo certo. Mas lembra que a cidade de Constantinopla, ela foi tomada pelos turcos otomanos, então é outra administração que vai ter lá. E o que é que eles vão fazer? Os turcos otomanos, eles vão bloquear o acesso. Ninguém passa. E agora? Aliás, até passa se pagar um pedágio muito alto. E como vizinhos, eles tinham os italianos, então eles escolheram os italianos para passar a mercadoria e tal. E a partir dos italianos, estes iriam distribuir o resto dos produtos para a Europa. Mas é lógico que os italianos queriam ganhar em cima, né? Então eles compravam dos turcos otomanos e revendia para o restante da Europa. Muito alto. E claro que Portugal não queria passar por isso, Espanha, França. Então eles começam a imaginar novas rotas para chegar no Oriente. Nesse processo, o que vai acontecer? Vai ter o descobrimento da América, que vai ser outra aula. O Cristóvão Colombo, ele vai, né? Diz ele lá que ia atravessar o mar, fazer o contorno da África e chegar no Oriente, mas por acaso ele erra o caminho e vem chegar aqui no novo mundo chamado América. Mas isso vai ser conteúdo para uma outra aula. Ainda sobre a questão da centralização dessas monarquias nacionais, da consolidação do poder desses reinos, a gente continua aqui tendo o rei, né, absolutista, com poder em suas mãos, mas bem preocupado em manter esse status, em agradar tanto a burguesia, que tinha dinheiro e que era uma classe em ascensão, como a velha aristocracia, a velha nobreza, que era sua família ali, de certa forma, né, que é aqueles antigos senhores feudais que são ricos porque o pai deixou uma herança, enfim. Tinha a velha aristocracia querendo manter seus privilégios de classe, e tinha a burguesia, que era uma nova classe, brigando, dizendo que tinha dinheiro, então tinha poder. Já pensou uma coisa dessa? Mas enfim. Pessoal, o que o rei vai pensar? O rei vai pensar o seguinte: eu preciso de um plano econômico, porque, enfim, a sociedade ela só existe por conta que existe uma organização econômica. Então ele chama esse plano econômico de mercantilismo, ok? E o que é o mercantilismo? Também vamos aprender em uma próxima aula.
Por enquanto é isso. A Idade Moderna, ela começa com essa característica muito forte, que é o absolutismo, com todo o poder nas mãos do rei, e que o rei, ele encontra seus planos econômicos e ele escolhe o mercantilismo como forma de sustentação, certo? Do seu poder. E uma das principais características do mercantilismo é justamente isso, busca por novas matérias-primas, novas especiarias que pudesse trazer alguma renda para o seu reino. Então, ele precisava de um plano, gente. Ele precisava de um plano para tornar o mercantilismo algo real, que por enquanto é só uma teoria. São estudiosos que estão dizendo: precisamos acumular capital, estamos com crise de moedas aqui na Europa, precisamos de mais ouro, precisamos de especiarias, precisamos vender. Então, o mercantilismo é o conjunto dessas ideias. Mas como transformar ideia em realidade? Pessoal, tiveram um plano. Esse plano foi chamado de expansão marítima. Então, vamos imaginar o seguinte: o absolutismo leva ao mercantilismo, que é um conjunto de ideias que leva à expansão marítima, que é uma ação prática. É você pegar ali navios e naus, se lançar ao mar, buscar novas rotas e trazer muita riqueza para a Europa, ok? Se lance no mar, vá em busca de novos horizontes, nova renda e traga para nós. Era isso que o rei absolutista dizia. E isso, minha gente, ainda vai ter muito pano para manga, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas.